Fala aí, DevPro, beleza? No dia de hoje você vai entender o que é e para que serve o cache. E o mais importante de tudo, vai entender porque todo dev costuma falar: dá uma limpada no cache que deve funcionar. Meu nome é Renzo Nutitelli e há mais de 10 anos eu ajudo as pessoas a conseguirem as suas sonhadas vagas na área de desenvolvimento de software, a área que paga altos salários dentro dos meus cursos online dentro do Python Pro. Então vamos lá, o que é o cache? Cache basicamente é uma memória cujos dados são acessados de uma forma muito mais rápida do que se a gente seguir pela via normal. Então toda vez que você está falando de cache, potencialmente você está buscando aumento de performance dentro do seu sistema. Só que esse conceito, na realidade, é utilizado em vários níveis da programação. Por exemplo, em um nível mais baixo, você tem a parte de arquitetura de computadores, onde você basicamente tem memória em que você acessa de uma maneira muito mais rápida, só que é muito mais cara, e outros tipos de memória no outro extremo que você acessa de uma maneira mais lenta, só que é muito mais barato. Então, dentro dessa arquitetura de sistemas de computadores, você tem lá os seus registradores dentro do seu processador, que é a forma mais rápida de você acessar informação, mas que basicamente é bastante caro. Lembre-se aí o preço que tem dentro dos processadores quando você vai ter que trocar o processador do seu computador. Depois você vem com uma hierarquia de memórias, onde inclusive os primeiros níveis depois do processador costumam se chamar de cache. Você tem o cache L1, que é o do primeiro nível, e o cache L2, que é o do segundo nível. Esse tipo de memória ainda é caro, mas ele vai demorar aí de 2 a 10 vezes mais tempo quando você quer acessar uma informação nesse tipo de cache. Acima desse nível de cache você vai ter a memória RAM, que você já deve ter ouvido falar. Quantos mega de memória de RAM, quantos giga de memória de RAM tem o seu computador? Que já vai estar lá, olha, no quarto nível. Então, memória RAM, se eu não me engano, vai acessar aí entre umas 100 vezes mais lenta as informações do que dentro do seu processador. E depois da memória RAM, você vai ter o acesso a disco, tá? Esse daí é um acesso bem lento, só que, por outro lado, o acesso a disco, ele é perene. O que quer dizer que quando você desliga o seu computador, se a sua informação não está em disco, você vai simplesmente perder essas informações. Mas você tem uma demora de acesso muito maior. E o pior acesso de todos é o acesso através da internet. Tem uma tabelinha, inclusive aqui, que o pessoal do Node.js fez para a gente ter uma ideia de tempo. Então, supondo que você demorasse 1 segundo para conseguir acessar uma informação dentro do seu processador, quando você vai atingir ali a L2, L3, você demoraria 2 a 10 segundos. Se você fosse acessar na memória RAM, você já demoraria ali alguns minutos para conseguir acessar essa informação, se fosse por um tempo de um ano. Quando você vai para o disco, você já demoraria cerca de 1 ano para recuperar essa informação. E se você vai acessar na internet, seria como demorar 7 anos para acessar essa informação. Então, basicamente, o cache é essa memoriazinha que vai ter um acesso mais rápido. Só que, como eu disse, esse conceito é aplicado em vários níveis dentro da programação. Então, quando a gente está falando de programação web, eu vou separar aqui o cache em 2 etapas. Primeiro, existe o chamado cache no cliente, ou seja, por exemplo, dentro do seu navegador. Quando você carrega uma página, você vai carregar a página em geral de HTML, mas vários outros arquivos que são chamados de arquivos estáticos, como CSS e JavaScript. Esses arquivos costumam não mudar muito. E como eles não mudam, não faz sentido você ficar servindo esses arquivos toda vez em um servidor seu de front-end. E mais do que isso, se eles não mudam muito, por que o seu navegador teria que gastar uma banda danada de internet, que eu falei que inclusive é a busca por arquivos que é a mais demorada, para poder carregar um arquivo que é igualzinho ao anterior? Então, basicamente, esse é o cache que você tem dentro do seu navegador. Quando você baixa uma página pela primeira vez, potencialmente ela vai demorar mais. Por quê? Porque vai ser a primeira vez que ela vai encontrar os seus arquivos estáticos, seu CSS, seu JavaScript. Então ela precisa efetivamente ir lá na internet e buscar todos os seus arquivos para conseguir carregar a sua página. Agora, quando você acessar pela segunda vez esse mesmo site,
o seu navegador vai ter a inteligência de guardar esses arquivos aqui no primeiro acesso, e quando você acessar na segunda vez, ele já pega aqui o que já está no seu computador, utilizando inclusive a hierarquia de memória que eu mencionei ali. Então vai ser um carregamento muito mais rápido posteriormente. O outro nível é um nível de cache no servidor, mas veja que o conceito é o mesmo. Então, por exemplo, se você tem uma query muito complicada que vai bater dentro do seu banco de dados relacional, pode ser que demore para ele fazer essas consultas e trazer ali o valor consolidado para você poder apresentar na sua aplicação. Quando isso acontece, muitas vezes o que a turma faz? Se aquele resultado ele também é gerado de uma forma repetitiva, o que as pessoas fazem? Eles armazenam já esse resultado consolidado em uma memória que seja mais eficiente. E normalmente onde isso é feito? Por exemplo, em um banco de dados Redis, que é um NoSQL, mas é o banco de dados mais rápido do mundo, que inclusive fica em memória, justamente para ser bem rápido. Então você pode utilizar o Redis para isso, ou às vezes o pessoal utiliza também o chamado Main Cache, que é justamente um cache em memória dentro do próprio servidor. Então, em vez de bater no banco, que vai demorar muito mais, você pode fazer o cache desses dados para utilizar nas suas páginas. Inclusive, por exemplo, o framework Django, o framework web mais famoso de Python, tem vários níveis de cache. Você pode fazer cache no template, você pode fazer cache no código e em vários pontos. E, inclusive, dentro da programação em si, também existe o conceito de cache, que pode ter um nome diferente, que a turma usa como um paradigma de programação. Um dos 3 paradigmas. E o paradigma que utiliza o cache é a chamada programação dinâmica, onde basicamente você vai guardar valores em memória para que você não tenha que, ao chamar uma função, calcular novamente este valor. Então é isso, quando você está tratando de cache, você está sempre pensando em performance. Só que tem um problema, né? Eu falei que aqueles arquivos estáticos, por exemplo, ou os valores aqui de acordo com a função, ou os valores que você consolida no Redis, eles não costumam mudar. O problema passa a ser quando eles mudam, porque aí é justamente quando o dev fez alguma alteração na funcionalidade, seja no JavaScript, seja em algum resultado consolidado que deveria estar no relatório, e aí quando a pessoa vai acessar, aquele resultado não aparece, por exemplo, na tela. O porquê que vai acontecer isso? Porque justamente aquela informação que está no cache está defasada. E quando essa informação fica defasada, você tem que ter alguma forma de invalidar o cache. O que é o invalidar? Dizendo, olha, essa informação que está aí não serve mais. Da próxima vez que você for buscar, você tem que buscar uma nova. E, inclusive, apesar de parecer um problema simples, existem aí várias estratégias. Você pode invalidar ativamente, quando você souber que esses dados foram realmente alterados, ou muitas vezes a turma usa um timeout, ou seja, uma data de expiração para que aqueles dados valham dentro do cache. E passada aquela data, por exemplo, o seu navegador vai buscar novamente outros dados para colocar no cache novamente. Então, essa é a famigerada razão que muitas vezes, quando um dev implementa alguma funcionalidade nova e não funciona no computador de alguma pessoa, ele fala, dá uma limpada aí no cache que vai funcionar, deve estar com dado antigo. Agora, invalidar o cache é uma tarefa que às vezes é tão difícil que o famoso Martin Fowler disse o seguinte: as duas coisas mais difíceis em engenharia de computação são: uma, dar nome às coisas, e quem programa sabe que é difícil dar um nome bom para a função, e a segunda das coisas é justamente invalidar o cache. Mas e aí, você gostou de saber então para que serve o tal do cache e por que o dev fica falando toda hora, ei, dá uma limpada no cache que vai funcionar? Se você curtiu, eu vou te convidar aqui para se inscrever no canal, porque toda semana eu estou colocando conteúdo de qualidade sobre carreira de TI, sobre programação web, sobre Python. Então fica ligado aí e a gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço!